Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 26 de maio e o texto diz assim: somos filhos. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16, a palavra diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravizasse para que novamente temessem, né? Mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, amém? E o autor vai nos dizer assim, ele está dando um testemunho dele, tá? A orfandade é um dos maiores males da nossa geração. Desde o ano de 2015, quando passei a liderar o programa de acolhimento Lar da Criança Feliz em Itajaí, Santa Catarina, o que mais tenho chamado a minha atenção é que a maioria das crianças acolhidas não possui em seu registro o nome do pai. O fato de a criança estar ali, precisando ser acolhida, já implica uma infância conturbada. Sabemos que muitas crianças crescem órfãs ou têm pais ausentes, se tornam adultos emocionalmente abalados. Quais lembranças você tem da sua infância? Ao olhar retrospectivamente para ela, quais são os sentimentos que o afloram? Independentemente de você ter tido um pai presente ou não, afirmo que você nunca esteve sozinho. Como lemos no versículo acima, Deus nos adota como filhos e deseja ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Pode ser que você ainda não tenha experimentado isso. Talvez a sensação de não pertencimento o tenha levado a uma distorção na autoimagem, causando ansiedade, depressão, isolamento, rejeição, dores emocionais que o afastam do seu real propósito de vida. E sabe por quê? Você só descobrirá o seu propósito quando tiver a sua identidade bem resolvida. E a sua verdadeira identidade é a de filho amado de Deus Pai. Temos um Pai que se preocupa com as nossas emoções, dores e inseguranças. Ele é capaz de preencher todo o vazio causado pelo passado e de nos dar um novo destino. Assim como eu encontrei um pai, encorajo você a entrar nessa jornada em busca de sua filiação. Acreditar nessa verdade e buscá-lo de todo o seu coração. Você é filho de Deus. Uma frase do autor diz: descobrir sua identidade faz você operar a partir de quem você é e não das suas circunstâncias. O devocional 147, a leitura bíblica João 16 e a palavra-chave é filiação. Que possamos crer e confiar e possamos perceber o Espírito Santo de Deus confirmando com o nosso espírito que somos filhos do nosso Deus Pai lindo e maravilhoso. Amém? Vamos confiar que Deus cuida de nós. Amém? E nós vamos ler agora. Eu vou ler um trechinho de Romanos, né? Romanos capítulo 8, para a gente poder ter um pouquinho mais de entendimento da palavra. Abra sua Bíblia comigo, tá? No livro de Romanos, capítulo 8. Que aqui fala, olha, capítulo 8, versículos 12 ao 17. Aí a palavra vai dizer assim, ó. Filhos e herdeiros, é o texto, tá? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que nós não devemos viver pela carne. Viver pela carne é viver pela nossa própria vontade. É viver fazendo, vamos supor, eu vivo fazendo a minha vontade. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Ninguém manda em mim. Certo? Quando eu faço isso, eu estou vivendo pela minha carne. Então, eu vou colher pela minha carne. Vamos supor, se eu faço isso, eu vou fazer qualquer coisa que eu quiser. Aí eu vou machucar as pessoas, eu vou mentir, eu vou fazer coisas erradas, eu vou encher o meu corpo de coisas químicas, eu vou fazer um monte de coisa absurda que vai estragar a minha mente, o meu corpo, a minha alma,
eu vou estragar a vida de outras pessoas, dependendo das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas falas. Então, aí eu vou viver pela carne. Então, se eu viver pela carne, pela minha vontade, eu vou colher pela carne. Então, eu vou ter um monte de consequências complicadas que pode me levar à morte. Certo? Mas se eu vivo pelo Espírito de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. E se nós fazemos a vontade de Deus, obedecemos a Ele, nós fazemos coisas boas. Não é que sejamos bons, porque bom é só Jesus Cristo que é bom. Mas que nós teremos a direção do Espírito Santo para fazermos as coisas do jeito que Deus quer que nós façamos. Nós vamos cuidar bem da nossa saúde mental, espiritual, sentimental. Nós vamos cuidar bem do nosso cônjuge, vamos cuidar bem dos nossos filhos, nós vamos cuidar bem até dos nossos pais, nós precisamos cuidar deles. Nós vamos ser bons amigos, nós vamos ser um bom funcionário, ou vamos ser bons empresários, né? Nós vamos ser pessoas dirigidas pelo Espírito Santo. Então nós teremos a bondade de Deus refletida em nós. Não que sejamos bons, mas nós teremos a bondade de Deus refletida em nós. Teremos a imagem de Cristo. Então nós faremos coisas conforme a vontade de Deus. Nós seguiremos os passos de Jesus. E quando nós ouvimos, quando o Espírito Santo nos fala, você é filho, você é herdeiro, então nós automaticamente queremos fazer a vontade de Deus. Então faremos coisas maravilhosas, faremos coisas boas, teremos atitudes boas, pensamentos bons, faremos obras boas, como Jesus falou, que nós faremos obras maiores do que Ele, se nós obedecermos a Deus. Então assim, o que você prefere fazer? Eu prefiro viver pela vontade de Deus do que viver pela minha vontade. Porque pela minha vontade, eu vou acabar em caminhos errados, vou acabar indo embora desta vida antes do tempo, certo? Porque eu vou fazer escolhas erradas e vou me embrenhar por caminhos escabrosos, né? Mas se eu faço a vontade de Deus, o meu caminho vai ser um caminho de paz, um caminho iluminado, um caminho que Deus vai mostrar a direção. Deus não mostra todo o caminho, mas Ele mostra um passo de cada vez. Se a gente obedece, como Ele fez com Abraão. Ele falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra para onde eu te mandei, para onde eu te enviar. Ele não falou, chega lá, a terra vai ser maravilhosa, a terra mana leite e mel, você vai chegar lá, o terreno já está pronto, já tem água, já tem tudo para você chegar lá e se esbaldar. Já tem plantações, já tem alimento, já tem frutas, já tem tudo plantado. Não, Deus mandou ele para uma terra sem ele saber para onde ele ia. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus. Certo? Confiando que Deus ia fazer o melhor para ele e para sua família. Porque ele tinha uma caravana com ele. Ele tinha esposa, tinha filhos, ele tinha vários funcionários com ele ali que ajudava ele. Então assim, ele foi confiando em Deus. Nós temos que fazer a mesma coisa, igual Abraão. Confiar em Deus, ir para onde Deus nos mandar. Fazer o que Deus nos mandar para que a gente tenha uma vida super abençoada juntamente com a nossa família. Creia e confie. Deus é Pai.